Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que nosso Pai, o eterno Deus, Ele nos concede para nós estarmos aqui nessa manhã, para louvar, para engrandecer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos aí a imensa alegria de estar buscando o nosso Deus, a imensa alegria de estar falando com o Papai, Ele que vive, Ele que reina para todo sempre na minha vida e na sua vida. E nós temos aí a força, do Divino Espírito Santo para estar nos conduzindo aí nessa manhã, e que o nosso Deus venha falar conosco através do seu poder generoso, através das suas mãos potentes, que nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sermos instrumentos nas mãos do Senhor durante todo esse dia, que para a honra e para a glória do nosso Deus, Ele esteja aí operando magnificamente na minha vida e na sua vida. Amém? Então quero convidar os amados irmãos para nós estarmos orando, convidar os irmãos para nós estarmos nos sensibilizando, sendo sensíveis à voz do Espírito Santo, porque Deus, Ele quer falar comigo, Deus quer falar contigo nessa manhã. Amém? Caroline, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus te abençoe, Deus esteja abençoando, cada irmão, a cada irmã, tanto do WhatsApp, conforme do Facebook, do Kawai e também do YouTube, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Amém? E nós venhamos estar recebendo de Deus aí a aprovação, Nós precisamos ser aprovados pelo nosso Deus a cada dia, a cada instante, e que as maravilhas do nosso Deus estejam chegando até nós. Amém? Eu quero estar orando hoje, nesse momento, mas antes quero dizer e falar a respeito da programação. Nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e também responsável por essa obra. Amém? Esse trabalho ele vai ao ar todos os dias às 7h30 da manhã. E o texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de 1 João, capítulo 2, versículo 1, a reflexão. Em 1 João, Ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o grande advogado. Hoje é dia 3/3 de 2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, no 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho deixado também 2 links dos meus YouTubes aqui na descrição aqui. Eu peço aos amados irmãos que estejam aí a cada momento aí dando uma curtida, assistindo os vídeos e também se inscrevendo no canal. Ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Nosso amado irmão José Vidal, ele tem compartilhado, ele tem a cada dia aí curtido, ele tem se apresentado, e a gente fica feliz pelo o trabalho realizado pelos nossos amados irmãos nessa motivação de estar levando a palavra de Deus avante. Amém? Glórias a Deus. Então, eu quero cumprimentar o meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja abençoando o meu amado irmão, também a nossa diaconisa da Síria, que Deus esteja abençoando poderosamente, e também a nossa amada irmã Adriana Bilico, ela está pedindo oração para a restauração do seu casamento. Adriana e Jonathan, os amados irmãos que estão ouvindo aí, estejam nos ajudando nessa oração aí, Adriana e Jonathan, amém? Então, ela está dizendo que o esposo foi embora de casa, para nós estarmos orando e clamando aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então sejam todos bem-vindos nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor esteja movendo as águas ao nosso respeito
que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Então vamos estar orando nessa manhã, Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da Adriana, nós te agradecemos pela vida do Jonatas, e queremos, ó Pai, colocar os teus filhos nas tuas mãos, ó Pai, para que, aleluia, o Senhor esteja, Senhor Deus, operando maravilhosamente na vida deles, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, cada um dos teus servos, ó Pai, que tem se apresentado diante do Senhor, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor venha com teu poder, com a tua unção, ó Pai, esteja sensível, ó Pai, às nossas petições, ó Pai, ao nosso clamor, ó Pai, nós te pedimos ó, encarecidamente que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo resplandecer, Senhor Deus, da tua glória sobre nós, ó Pai, que venhamos ver as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, na nossa vida, Pai, pois nós temos a alegria, Senhor Deus, aleluia, da salvação, nós temos a alegria da tua palavra, da tua presença, pois nós confiamos no Senhor. Então, Senhor Deus, nós, aleluia, colocamos, ó Pai, aleluia, os enfermos, ó Pai, nas tuas mãos, todos aqueles, Senhor Deus, que têm passado, Senhor Deus, por uma situação dificílima, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor Deus, ajudar aos teus servos, ó Pai, manifestar, Senhor Deus, a tua presença maravilhosa, ó Pai, fazer de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, da tua sagrada palavra. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles, ó Pai, que se encontram desempregados, ó Pai, necessitado, ó Pai, do pão de cada dia, necessitado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, do alimento, ó Pai, sobre a sua mesa, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, cuidando dos seus filhos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também tenho clamado, Senhor Deus, pelas crianças, ó Pai, que tem sido alvo, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, de violência, outras vezes, Senhor Deus, aleluia, de abusos sexuais, ó Pai, o Senhor é Deus quem guarda, o Senhor é Deus quem protege, o Senhor é Deus quem faz infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, protege, faça, Senhor Deus, com que, aleluia, cada um deles, ó Pai, possa experimentar, Senhor Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim, Deus de Israel, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que temos feito que não tem te agradado. Mas, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a estar sendo, Senhor Deus, aleluia, chegando também, Senhor Deus, a plena estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, que venhamos crescer na Tua graça, Senhor Deus, através do Teu milagre, através das Tuas mãos potentes. Visita, Senhor Deus, Adriana e Jonatas, Pai, cuida, Senhor Deus, do casamento, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Pai, traga, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o Jonatas de volta, Senhor Deus, para dentro do seu lar, Senhor Deus, move as águas a respeito, Senhor Deus, das petições da Tua serva Adriana, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, como igreja, Senhor Deus, e te pedimos, ó Pai, encarecidamente, entra, Senhor Deus, com as providências, ó Pai, pois a instituição, o casamento, ela pertence ao Senhor. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, das Tuas mãos potentes, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, aleluia, nesta manhã, minha amada irmã, aleluia, Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que Deus esteja também operando aí, aleluia, na vida da nossa amada irmã Karen Iribarra, que Deus esteja aí maravilhosamente fazendo a sua obra e que o Espírito Santo do nosso Deus, ele esteja aí movendo céus e terras para nos alcançar, para que nós venhamos a cada dia, a cada instante, estar aí nos entregando ao Senhor e que Ele venha fazer infinitamente mais, aleluia, aquilo que o nosso coração deseja, porque a palavra diz que o Senhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para com a minha vida e para com a tua vida. E eu creio que o Senhor está a todo tempo com os braços abertos, aleluia, para me alcançar, para te alcançar. O desejo do Senhor é que nós tenhamos uma vida assim, aleluia, abençoadíssima, aleluia, na sua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo e nós cremos, aleluia, no seu milagre. Nós cremos, aleluia, nas mãos poderosas, aleluia, do nosso Deus.
Ele que tem, aleluia, vindo, né, através do seu poder, através da assunção, através das suas mãos potentes. Nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, é muito bom nós estarmos sendo operosos, né, nas mãos do Senhor. Eu quero cumprimentar também o nosso amado irmão Vanir, né, tempo da minha adolescência, né, o Vanir lá em Carandaí, Minas Gerais, a irmã dele chamada Vilma, né, a gente era criança ainda e assistia televisão na casa do Vanir e eu tinha assim, como se diz assim, um namorico com a irmã dele, né? Criança, né? Aquele negócio de criança e tal, mas eu tinha assim, como se diz, gostava da irmã dele, mas nunca aconteceu da gente namorar e tal, mas eu tenho uma lembrança muito boa dessa família, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente, que o Espírito Santo do Senhor esteja fazendo aquilo que verdadeiramente Ele deseja que esteja acontecendo com essa família, né? E a gente sabe que Deus, Ele tem aí o prazer nas nossas vidas, é a vontade do nosso Deus. Ela é grande, né? Para comigo, ela é grande para contigo. Nós precisamos colocar o nosso coração, aleluia, na presença desse Deus que tudo pode. Mas hoje eu quero estar aqui já entrando no texto qual nós vamos estar trabalhando, né? É um texto aí abençoadíssimo, e eu quero, aleluia, dizer aos amados irmãos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o grande advogado no livro de João, né? O livro de João, um livro abençoadíssimo, né? A gente vê, é o mesmo evangelista, né, que escreveu lá o Evangelho de João, e ele tem assim um amor tão grande para falar, aleluia, do seu poder. Ele tem um grande amor para falar aí da obra que ele tem aí recebido do Espírito Santo de Deus, tem recebido do próprio Senhor Jesus, e ele fala com um carinho tão grande conosco que a gente fica até constrangido, né, de tão bom, aleluia, é o livro de João. Eu quero estar lendo com os meus amados irmãos 1 João, capítulo 2, versículo. Eu quero ler todo o capítulo de 1 João, amém? Se a gente pudesse, a gente ficava só aqui bebendo, né, da água dessa fonte, a gente não saía daqui nunca, né? Então diz assim, 1 João, capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e nossa, aleluia, e não somente pelos nossos, mas também por todos, aleluia, lerei novamente, fica melhor entendido. Versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a propiciação por todos nós, né? E a gente crê, né? Conforme o Senhor aí tem cuidado, Ele tem operado. E João, ele traz aqui no capítulo 2, ele fala assim, a observação dos mandamentos, o amor fraternal, a separação do mundo. E ele começa assim, nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele diz que conheço e não, aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso. E, aleluia, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. E quero fazer um parênteses aqui, nesse capítulo 4, versículo 4 e 5. É o mesmo João que escreve no Evangelista, João capítulo 14, versículo 21, que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É ele que está dizendo aqui, aquele que diz que conheço-o e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E nele
não está a verdade, mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Continuando, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar com ele como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele vós... meu Deus, só um minutinho. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão até agora, está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo nome, aleluia, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que desde o princípio, aleluia, aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pois, porque já conheceste aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem, aleluia, o que está no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Nós temos que permanecer para sempre na presença do Senhor. Agora ele fala a respeito dos anticristos. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus e é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. E em vós, aleluia, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca, aleluia, que vos, aleluia, dos que vos enganam. E a unção, aleluia, que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira. Como
aleluia, como ela vos ensinou, assim nele também permanecereis. E agora, os filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque ele, aleluia, porque ele na sua vinda, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Luísa Ventura, seja bem-vinda nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, nós fizemos a leitura aí de 1 João capítulo 2, e a gente vê a preocupação de João, né, a respeito de guardar os mandamentos, de estar permanecendo em Cristo. E a gente tem trago uma palavra contundente, né, uma palavra que ela realmente ela vem e ela nos afronta. Como que a palavra nos afronta? A respeito daquilo que Deus tem falado. Como, pastor Carlos? Deus tem falado, aleluia, para nós estarmos permanecendo nele. A palavra tem falado que aquele que, aleluia, vive nos seus delitos e pecados, não tem parte com ele. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que não tem meio termo em relação à palavra do Senhor. E muitas pessoas estão aí, mesmo líderes, né? Eles estão aí como meia pedra, meio tijolo. A gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela diz, conforme eu tenho trago sempre para os meus amados irmãos, em João capítulo 3,17, ele fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que, aleluia, todos fossem salvos por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho do Deus Altíssimo. Então, é uma palavra contundente, é uma palavra que ela vem a meu respeito, ela vem a teu respeito. Eu tenho uma palavra aqui em Hebreus capítulo 4:12 ou 12:4, mas é 4:12. Hebreus 4:12. Ele diz a respeito de como Deus ele entra na minha vida, ele entra na tua vida, e ele fala comigo, ele fala contigo. Ele diz assim: a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quem é a palavra? Nosso Senhor Jesus Cristo. É vivo e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patentes, né? Estão visíveis aos olhos daquele, aleluia, com quem temos de tratar. Então, o Senhor, diante, aleluia, de tudo que nós temos feito, a palavra do Senhor, aleluia, diante do nosso Deus, ali Deus está enxergando. Conforme ele fala a respeito de adultério, feitiçaria, glutonaria, conforme ele fala a respeito de gulodices, glutonarias, melhor dizendo, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19, a gente precisa tratar dessas coisas. Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem nos chamado para que nós venhamos obedecer a sua palavra. Ele tem nos chamado para que nós estejamos sendo verdadeiros homens e verdadeiras mulheres
de caráter diante dele. Então, essa palavra, meu amado irmão, que, aleluia, o Senhor, Ele tem advogado a minha causa, a tua causa, no arrependimento, porque o Senhor, Ele diz que nos tirou, aleluia, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E se assim fez o Senhor na minha vida, se assim fez o Senhor na tua vida, nós não podemos permanecer na prática do pecado. E muitas vezes, amados irmãos, por causa de uma silhueta bonita, por causa, muitas vezes, de um corpo que as pessoas dizem assim, maravilhoso, bonito, gostoso, e a gente arreda pé da palavra de Deus, a gente não permanece firme. Eu lembro que nós estávamos instruindo uma jovem aqui, e o Espírito Santo falou poderosamente com ela, e falou se ela se se ela se firmasse na palavra, ela teria um namorado dela que muitas vezes saía de casa e ia embora, desprezava ela. E ela começou a trabalhar e alugou uma casa para ela, sozinha. E na primeira oportunidade que o ex-namorado teve, ele foi à casa onde ela estava morando e ali jogou meia dúzia de palavras e ela caiu. E nisso ele colocou no seu coração, isso aí é igual das outras vezes, e abandonou ela. E ela saiu da igreja e ela continuou nos seus delitos e pecados. Quando o Senhor, Ele me chama, quando o Senhor te chama, o Senhor chama para que nós venhamos estar seguros. Ele é a nossa rocha, a qual nós estamos firmados. Se nós nos valorizarmos, as pessoas lá fora vão nos valorizar. Se nós não nos valorizarmos, quem vai valorizar? A minha pessoa, a tua pessoa. Cristo tem me valorizado, mas eu preciso me valorizar diante dos homens, diante das pessoas. Você tem que, aleluia, se mostrar importante. Porque quando, aleluia, nós estamos nos nossos delitos e pecado, a nossa baixa estima ela é extrema. E a gente fica facinho, né? Mas quando nós estamos em Cristo, a nossa estima ela é alta. E as situações que acontecem conosco, nós ditamos as regras da nossa vida. Nós passamos a ser senhores. Primeiro Cristo, Senhor da nossa vida. Depois nós ditamos as regras. A gente fala, agora não vai ser da mesma forma que foi no passado. Se você quiser namorar, se você quiser realmente ter alguma coisa comigo, você vai ter que colocar uma aliança no dedo, no meu dedo. Se você quiser ter alguma coisa comigo, a gente precisa namorar sem sexo, a gente precisa pensar em noivado, a gente precisa pensar em casamento, a gente precisa colocar papelada para rolar. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós estamos facinho, aí a gente fala assim, não, vamos deitar, vamos ficar à vontade. E aí o pecado entra e destrói a nossa vida. Quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado contigo, e a gente não dá atenção àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. E a gente encontra aí, a gente vê jovens bonitas, né, bem afeiçoadas, e com a baixa estima tão grande, né, que fica na mão do inimigo. O inimigo de nossas almas, ele fica buscando a quem possa tragar. E a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos valorizar. Porque quando nós nos valorizamos, nós valorizamos tudo aquilo que Deus, aleluia, tem para conosco. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando a sua vida, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero estar introduzindo aqui esse texto a qual nós vamos estar trabalhando nele, né? Como Jesus Cristo, o advogado mais excelente. Ele é um excelente advogado para a minha vida e para a tua vida. Diz assim, não sei se você sabe, mas a Constituição brasileira é uma das mais modernas do mundo. Algumas de nossas leis são boas, outras nem tanto. A justiça tem o princípio básico de ser cega. Acaba favorecendo os mais abastados financeiramente,
de modo que os mais pobres sentem-se muitas vezes desamparados. Nossos operadores do direito, dos advogados, juízes, promotores, infelizmente não são como deveriam ser. Vivemos em um país onde a justiça tem recebido descrédito pelos fatos da corrupção presente. A morosidade das brechas legais que acaba sempre favorecendo quem pode pagar os melhores advogados. As pessoas então vivem com o sentimento de injustiça e desamparo. Infelizmente, nem sempre podemos confiar nos advogados que encontramos. A elucidação a respeito da carta do apóstolo João. Esta carta às igrejas da Ásia tem como data, aleluia, datas possíveis 85, 90 e 95 depois de Cristo. O propósito do apóstolo João, ao escrever essa epístola, mencionando no capítulo 1, 2, 3 e 4, ou melhor dizendo, capítulo 1, versículo 3 e 4, é promover a comunhão entre os homens e entre Deus, aleluia, e os homens. Conhecimento correto de Deus, combater os falsos mestres, gnósticos. Um grupo de pessoas na igreja que estavam pregando heresias, ensinavam, entre outras coisas, o que fazemos no corpo não afeta o nosso espírito, pois conhecemos a Deus por meio, aleluia, de nosso espírito, que é puro e separado do corpo, que é pecaminoso, felicidade plena. Então, essa heresia estava sendo pregada dentro da igreja, que o espírito é separado do corpo e que poderia usar o corpo da maneira que quisesse, que não afetava o espírito. Mas a palavra do Senhor diz que, na realidade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o Senhor, ele tem trago a sua palavra, ele diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Como nós podemos usar o nosso corpo de qualquer maneira sem afetar a nossa santidade diante de Deus? Nós precisamos então nos santificar, e a santificação vem através do nosso corpo, a qual nós preservamos em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então a revelação bíblica utiliza uma linguagem jurídica nesse texto para nos falar das maravilhas e das maravilhosas qualidades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são evidenciadas a cada um de nós em nossos momentos de fraqueza, naqueles, aleluia, que dotam nossa, aleluia, queda no pecado. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, ele é um advogado empático. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele, aleluia, tem empatia por nós. Ele quer que verdadeiramente tudo dê certo para mim, aleluia, tudo dá certo para você. Então João inicia essa admoestação dizendo, porque ele escreveu para que eles não estejam vivendo na prática do pecado. Não pequeis, tem o verbo armatetes, difícil de falar, amartetes. No tempo aoristo, significa então o ato simples de pecar. A recomendação então é para que eles não pequem absolutamente, ou seja, para que nunca pequem. Sabemos que isso não é possível, mas João nos dá aqui o nosso objetivo. Nossa constante vigilância deve ser para que nunca pequemos. O verdadeiro cristão é aquele que lutará constantemente contra a natureza pecaminosa e deve estar em nossa consciência que já morremos para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 11. Desse modo, o pecado na vida do crente não pode ser sua condição predominante, mas, por assim dizer, um acidente. Não devemos pecar, mas pecamos diante,
aleluia, dessa realidade, o que podemos fazer é contar com aquele que poderá eficazmente nos socorrer. Temos um advogado. O diabo é o nosso acusador. E certamente, aleluia, e certamente há muitas coisas das quais podemos ser acusados. Contudo, aleluia, nosso advogado é justo. Ele sabe de nossa estrutura, sabe o quanto somos frágeis, assim como também o quanto podemos, aleluia, em muitos momentos ser relaxados. Mas ele é o justo, viveu, aleluia, neste mundo em retidão absoluta, em sua justiça, aleluia, é transferida a nós. Como advogado, junto ao Pai, intercede por nós. A obra intercessória de Cristo diz a respeito a todos ao seu ministério, a nosso favor. Romanos 8:34 diz: quem nos condenará? É Cristo quem já morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. O texto aqui aborda a questão judicial de ele ter pago o preço para a nossa salvação. Há também na intercessão de Cristo por nós um aspecto relativo à nossa santificação, pois Hebreus capítulo 4, versículo 15 e Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele, aleluia, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem advogado a minha causa, a tua causa, e ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é maravilhoso. Ele tem olhado para mim, ele tem olhado para você, ele tem falado: meu filhinho, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm aí advogado junto ao Pai. Ele está dizendo que o meu pecado e o teu pecado não pode ser uma coisa que eu e você venha buscar com as nossas próprias mãos, com os nossos olhos, com os desejos carnais, mas sim tem que ser um acidente, aquilo que nós não gostaríamos de fazer, mas que aconteceu. Então, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Continuando aqui, ele diz: portanto, saiba, meu irmão, minha irmã, que Cristo estará, aleluia, sempre a lhe socorrer, no momento, aleluia, de sua tentação. Ele ainda intercede por nós nas coisas concernentes a Deus, pois esse é o papel do sumo sacerdote, conforme Hebreus capítulo 5, verso 1. Em João capítulo 17, ele ora pelos apóstolos e por aqueles que viriam a crer nele, ou seja, por sua igreja, por nós. Lembramos, aleluia, que temos em nosso favor um sumo sacerdote perfeito, e ele, de fato, é merecedor de todas as dádivas do Pai. Sua oração é eficaz. Ele mesmo diz que o Pai sempre o ouve, sempre responde a sua oração. Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre, aleluia, me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Está em João capítulo 11, versículo 41 e 42. Todas as pessoas necessitadas são necessitadas de que esse paracleto, advogado, intercessor, aleluia, esteja defendendo a sua causa. Contudo, só pode tê-lo aqueles a quem, aleluia, ele tomou o lugar ali na cruz do Calvário. Seria você uma dessas pessoas? Como pode, aleluia, saber? Jesus demonstrou arrependimento de pecado. Já, aleluia, ou melhor dizendo, você já demonstrou arrependimento de pecado? Já se entregou, aleluia, incondicionalmente a ele? Faça isso para que tenhas esse advogado diante do Pai. O texto nos diz que ainda ele é a apropriação pelos nossos pecados, no sentido aqui que ele é o próprio sacrifício pelo mundo inteiro, no sentido de raça humana. Não é, aleluia, que ele salvará todos da raça humana, mas ele veio para sacrificar em favor dos homens. O que nós podemos dizer?
A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós precisamos invocar, nós precisamos, aleluia, nos arrepender. Nós precisamos colocar a nossa vida, aleluia, diante do autor e consumador da nossa fé. Então esse advogado empático, ele tomou o nosso lugar, sofreu, aleluia, a ira de Deus por nós, seus eleitos. Portanto, que possamos melhor, ou melhor dizendo, possamos melhor conhecê-lo a cada dia. Amém? Então que possamos aí buscar ao Senhor e falar: Senhor, olha, eu tenho ouvido da tua palavra. Eu tenho ouvido, aleluia, que o Senhor advoga as minhas causas. Eu creio que o Senhor tem sido aí a propiciação conforme a tua sagrada escritura tem falado. E eu quero tomar nesse momento a posição, eu quero abandonar o meu pecado em arrependimento diante do Senhor. E eu quero que o Senhor esteja advogando as minhas causas, vindo com teu poder, vindo com a tua unção e fazendo das tuas maravilhas na minha vida e na vida de todos os meus amados irmãos. Amém? Então, é um advogado que deve ser conhecido. Lembramos que o pano de fundo da epístola é o contexto no qual os gnósticos estão semeando entre a igreja uma doutrina que ensinava a busca do conhecimento de Deus de modo apenas contemplativo, um conhecimento secreto que era acessível apenas a alguns privilegiados. Esse conhecimento diziam eles, que consistia a salvação. Eles afirmavam conhecer a Deus. Opondo-se ao gnosticismo, que se preocupava com, predicados intelectuais, o cristianismo exige conduta moral. Não é apenas conhecer, mas o próprio conhecimento não apenas é alcançado de modo natural, como também há implicações práticas que esse conhecimento nos traz. Sabemos que temos conhecido, sabemos, que está no perfeito do indicativo. Significa que o estado presente do conhecimento, de Deus, é derivado da ação passada da obra redentora dele. De quem? De Jesus Cristo. João está a dizer que temos conhecimento de Deus com o resultado da obra de Cristo em suas vidas, uma vez que ele operou em nossas vidas, nos justificou em sua morte na cruz. Isso se mostra como algo real em nossas vidas pelo fato de guardarmos seus mandamentos. Assim, ao contrário do que apregoavam os gnósticos, conhecer a Deus não é questão de informação adquirida para que, por meio da contemplação, também não é questão de informação. Algumas pessoas poderão conhecer bastante as Sagradas Escrituras, saber sobre Deus e poderão decorar versículos, mas isso não é necessariamente conhecer a Deus. Conhecer a Deus é questão de fé e comprometimento. De quais mandamentos João está se referindo? Aos que Deus, ou aos de Jesus Cristo? Os mandamentos são esses. Alguns intérpretes colocam que João aqui faz uma referência ao Decálogo, os 10 mandamentos. Outros entendem os mandamentos de Cristo. Fiquemos com a segunda alternativa. João capítulo 3, versículo 34, está escrito: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós, ou melhor dizendo, vos ameis uns aos outros. O apóstolo João, então, em sua epístola explica que, o que quis dizer em 3:23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em que o nome do Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então, meu amado irmão, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, aquele que vê e não vê a Cristo, é mentiroso, entendeu? E não ama a ninguém, porque o verdadeiro amor é nós estarmos edificando uns aos outros. Então, que fique evidente que todos que realmente conhecem ao Senhor, os frutos em nossa vida, ou seja,
A observância de seus preceitos, o arrependimento dos nossos pecados, devem ser testemunhas de que fato somos convertidos, que você a cada dia pareça mais com Cristo. Amém? Então as preocupações, aleluia, com o nosso próximo, aleluia, tem a ver com a minha, com a tua salvação. Nós precisamos entender que se nós subjugarmos o nosso irmão e o escravizarmos e muitas vezes colocar ele numa situação inferior, nós estamos pecando contra o Senhor. Perdão. Há muitas pessoas que pensam em conhecer a Cristo, mas não se comprometem com Ele, vivem, portanto, um auto-engano, permanecem assim porque isso lhes é confortável. Seu ego não está sendo ferido, sentem que estão bem. Quero ferir, aleluia, o seu ego dizendo que você conheça esse advogado maravilhoso para vivenciar as alegrias de conviver em comunhão com Ele. Nós precisamos ter comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós queremos tirar proveito das coisas que estão nas Sagradas Escrituras. Nós queremos o abençoador. Ou melhor dizendo, nós queremos a bênção e não o abençoador. Nós precisamos querer o abençoador. E as bênçãos, elas são acrescentadas da maneira que nós vamos conhecendo a Cristo mais e mais. Um advogado que é um grande exemplo. Jesus nos disse como devemos viver aqui. E no versículo 5, guardar a palavra é sinônimo de mandamento, utilizado nos versículos anteriores para João. O que caracteriza aqueles que de fato são de Cristo, em contraste com os gnósticos, é a obediência à palavra de Deus através da sua obediência, o amor de Deus aperfeiçoando, aleluia, aperfeiçoado neles. Jesus falando, alguns discípulos diz: se ameis e guardareis, aleluia, os meus mandamentos. Anunciando a essência do reino de Deus, Jesus Cristo diz como viver. Sua pregação, aleluia, clara e simples, é também autoritativa, instrutiva, dura, em muitos momentos suave, em tantas outras, aleluia, verdadeira, amorosa. E esses dois versículos não nos mostram uma possibilidade para o cristão. Trata-se de uma ordem, de uma declaração daquilo que, aleluia, meu Deus, cada palavra difícil, nos panteia, ou melhor dizendo, panteteia, isso mesmo, panteteia, com, aleluia, pertencentes ao Senhor. Nos diz ainda o versículo que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Está na voz passiva, justamente para indicar que é uma obra de Deus. O Espírito Santo, aleluia, instrumentaliza a palavra, nos salva e continua agindo em nós, nos aperfeiçoando. Nesse processo, então, não apenas percebemos de forma intensa o amor dele por nós, como também aperfeiçoados nesse amor e que conseguimos amar mais a Deus e aleluia, aos outros, de modo como ele nos ama. O amor dele em nós nos torna melhores em amar. E isso só é possível aquele que está nele, ou seja, que foi redimido, salvo em Cristo. O estar nele aqui é posicional, é uma condição dos salvos. Glórias a Deus. É uma condição dos salvos em Cristo. O estar nele aqui é posicional. Amém? Glórias a Deus. Então não há méritos, aleluia, nosso, mas todo mérito é de Cristo. E por isso que João diz dos gnósticos que estavam saindo, aleluia, do meio do povo de Deus. Eles saíram, aleluia, do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia,
eles foram para que ficasse, aleluia, manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém? Então nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, elucidar essa palavra na minha vida e na sua vida. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem prazer na minha vida, mas nós precisamos acertar, aleluia, os nossos ponteiros com Ele. A nossa agenda, a agenda de Deus, nós devemos observar mais a agenda do Pai, do Filho e do Espírito Santo do que a nossa própria agenda. Então, será que você tem feito isso? Será que você tem buscado a Deus? Será que você tem colocado o coração no Senhor? Fala, Senhor, olha, eu preciso, eu quero, eu necessito. Então, que venhamos buscar ao Senhor, necessitar do Senhor, nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor todos os dias de nossa vida. E jamais venhamos estar retrocedendo. A palavra do Senhor diz: aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Aquele também, conforme diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que venhamos prosseguir, conforme diz o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está a mim reservada, mas não só a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Que nós venhamos amar a vinda do Senhor, que nós venhamos colocar nosso coração no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja fazendo, aleluia, maravilhas, aleluia, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus esteja abençoando aí maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus te guarde. Amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu milagre, Pai, de cada dia. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando aos nossos corações, que nós possamos ser uma bênção diante do Senhor, nos guarda, nos protege e faça de nós instrumento nas tuas mãos. Que sejamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, que possamos, aleluia, estar, Senhor Deus, fazendo a tua obra enquanto é tempo. Nos guarda, nos protege, faça, Senhor Deus, aleluia, poderosamente, homens e mulheres, ó Pai, aleluia, abençoados, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, transparecer, nós venhamos, ó Pai, aleluia, exalar esse aroma de Cristo, ó Pai, esse aroma, Pai, da rosa de Saron. Que todos que chegarem a nós sinta a tua presença, que nós possamos, ó Pai, aleluia, enviá-los todos ao teu reino. Assim, Deus, nós, aleluia, te adoramos em espírito e em verdade. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, aleluia, que está aí para vir, aleluia, poderosamente no nosso meio, e que nós o aguardamos. E todos dizem amém e amém. Que a poderosa unção de Deus esteja sobre cada um de nós, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Um bom final de semana para todos, uma boa sexta-feira, que Papai do Céu esteja aí fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abração do pastor Carlos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Fica na paz. Que Deus esteja protegendo e guardando a cada um de vocês. Amém? Fica com Deus.